Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia. Muito boa tarde para você, ouvinte da Manhã Uaçu. Boa tarde para você, internauta. Estamos iniciando o entrevistado do dia. Hoje, nós vamos trazer um tema muito interessante, Dia de Finados. Por que as perdas causam tanta instabilidade emocional? Convidamos para estar aqui o padre Rafael Henrique, ele vigário da paróquia de São Lourenço e estudante de psicologia. Padre Rafael Henrique, seja bem-vindo, boa tarde. Muito boa tarde, Moreira, boa tarde a toda a audiência. É uma alegria enorme estarmos aqui para discutirmos um tema tão importante para que nós possamos nos aprofundar ainda mais neste sentimento que é tão comum da sociedade humana, o sentimento do luto, lidar bem com este processo de perda, como nós podemos aprender a trabalhar isso de maneira mais oportuna e a superar também este momento. E hoje nós estamos no dia de finados. Como definir essa palavra? Finados é aquele que tem fim. O princípio da palavra é aquele que tem fim. Como trabalhar e pensar esse dia? Primeiramente, nós devemos recordar como foi constituído este dia. Este dia é dia 2 de novembro, logo após o dia de Todos os Santos. A Igreja institui o dia de Todos os Santos, o dia 1º de novembro, celebrando todos aqueles que morreram na graça de Deus e já se encontram juntos de Deus. São chamados santos aqueles que são do altar e aqueles também que não são reconhecidos no altar. Num segundo momento, a Igreja reconhece aquelas pessoas que ainda não alcançaram a plenitude da vida eterna. Então, são os fiéis defuntos. Dia de finados, nós celebramos aqueles que já tiveram o seu fim nessa vida terrena, mas que podem, e é claro, nós acreditamos numa vida eterna, poderão alcançar o céu. O dia de finados é dia de rezar por aqueles que teve o seu fim nessa passagem, mas ao mesmo tempo rezar para que eles alcancem a plenitude da vida, que é a vida eterna. Então, fim de finados é tudo aquilo que um dia teve fim aqui nessa vida terrena. E desde a Idade Média, o Dia de Finados é celebrado em várias partes do mundo. Como que surgiu essa data? Em meados, no primeiro e segundo século, 782, já se tem um culto a este dia dos finados. Aí nós podemos ter aí depois deste período, uma data mais recente ou definitiva, 989, quase ali na virada do século, nós temos uma data instituída pela Igreja. O princípio deste tempo, dia de finados, dia dos fiéis defuntos, é fazer memória. Dizem que um homem sem memória é um homem sem história. Então, nós temos que dar uma continuidade na nossa vida e, a partir dessa continuidade, não fazendo rupturas, mas sim fazendo memória, fazendo recordação, principalmente daqueles entes queridos, aqueles que nos deixaram. Então, a Igreja institui o dia 2 de novembro como dia dos fiéis defuntos ou dia de finados, fazendo com que nós tenhamos essa memória afetiva e, é claro, fazendo com que esse sentimento, num primeiro momento, o sentimento de perca, seja superado como um momento e sentimento de recordação, um sentimento de memória afetiva. É um momento muito interessante porque nós podemos recordar o sentimento de saudade, a angústia da perca, mas, ao mesmo tempo, nós somos obrigados a recordar as memórias positivas. Então, é um momento de suma importância para todos os fiéis cristãos, mas não somente os cristãos. É interessante a gente pensar isso. O luto é vivenciado em diversas culturas, em diversas religiões. O luto não é algo específico do cristão, mas de todo o ser humano. E é necessário viver o momento de luto. É um feriado religioso? É um feriado religioso, se tornou um feriado nacional a partir dos anos 2000, 2002, em que é instituído, então, uma lei federal que torna-se um feriado nacional, fazendo com que milhares e milhares de pessoas
saiam de suas casas para as celebrações, alguns nem tanto para a celebração. Como disse, não é algo exclusivo do fiel cristão, mas é algo que se tornou comum a todas as pessoas e por isso muitas pessoas fazem questão de irem ao cemitério para recordar essa memória emocional, essa memória afetiva dos seus entes queridos. E a saída aos cemitérios, hoje um grande movimento, né? Pessoas levando flores, velas, seus sentimentos, orações, seria uma homenagem? Sim, nós temos que entender que o luto, ele tem algumas fases que nós poderíamos chamar. O luto, inclusive hoje com o advento das redes sociais, nós temos muitas vezes pessoas que postam luto eterno. Ora, o luto não pode ser eterno. O luto é um tempo transitório entre a decepção, a angústia, o medo da perca, ao momento de recordação. Então, quando nós temos aí esse movimento de pessoas que vão ao cemitério para recordar os seus entes queridos, é um momento também de reconciliação consigo mesmo. No luto está, inclusive, em algumas situações, um sentimento de culpa. O que eu poderia ter feito para este meu familiar não ter partido? O que eu poderia ter feito? Ora, são questões que fazem parte de um luto inicial. Nós não podemos e não deve existir um luto eterno. Nós podemos ter saudades. Saudades sim, mas o luto eterno não. O luto é uma tristeza preparatória, é uma tristeza transitória e não pode ser uma tristeza permanente. Então, este momento de ir levar flores é um momento de reconciliação e até um passo de superação. Existem muitas pessoas que não têm este contato com aqueles que estão sepultados, mesmo porque traz uma recordação ruim. Então, ainda está numa primeira fase do luto, não existe este passo de superação. Então, o fazer uma homenagem, acender as velas, levar flores, é um sintoma de superação do luto inicial. E por que o ser humano, padre, ele encontra muita dificuldade em assimilar essa perda, lidar com a perda? Olha, Moreira, por mais que nós tenhamos consciência da finitude desta nossa vida presente, dificilmente nós estamos preparados para lidar com percas, principalmente quando essas percas são repentinas. Quando nós pensamos em pessoas que vivem o luto, nós podemos pensar naquelas pessoas que vivem um luto por uma perca de pessoas pela idade, pela doença, a idade avançada, mas existem percas muito traumáticas, que são aquelas que acontecem de maneira inesperada, um mal súbito. E nós cultivamos um sentimento para com as pessoas e trabalhamos, de um certo modo, a nossa vida como um caminho sem essa finitude. Então, nós não estamos preparados para lidar com a perca. Então, a perca ela é algo extremamente chocante e é uma parte também do luto, o choque inicial, a não aceitação dessa perca, e nós devemos trabalhar para, então, ter uma melhor aceitação, trabalhar essa ideia de finitude. Tudo passa, tudo acaba. É claro que não é algo fácil de lidar. O luto é extremamente necessário, é preciso chorar o tempo de chorar, é preciso sorrir o tempo de sorrir, mas nada disto é eterno. Tudo isto é passageiro, quando se tratando da finitude humana. E nesse período, nós consideramos o luto, período de vivência única, cada pessoa tem a sua forma de reagir, não é mesmo? Exatamente. Cada pessoa encara o luto de uma forma. Inclusive, nós poderíamos pensar quanto tempo dura o luto. Não existe um tempo definido. Isso varia de pessoa para pessoa, de situação para situação, e tudo deve ser considerado a partir deste princípio, de cada pessoa constitui a sua unicidade, a sua objetividade e até mesmo a sua subjetividade. Pessoas mais emocionais terão mais dificuldades em poder superar o luto.
pessoas que são mais ativas e que são propositais, pessoas que terão uma capacidade de superar com mais rapidez ou com mais celeridade este momento do luto. Mas independente do tipo de pessoa, é estritamente necessário viver este momento. Não viver o luto, ele é danoso. Ele nos torna pessoas insensíveis, nos torna pessoas, inclusive, até menos pessoas. É parte do ser humano, é parte do sentimento. Então, vão existir aí lutos que duram um pouco mais, lutos que duram um pouco menos, mas, acima de tudo, o luto tem que ter um ponto final. Ele tem início, ele tem um meio e ele tem um fim. Então, o momento do fim, nós já passamos, então, do momento da tristeza para o momento de aceitação e, ao mesmo tempo, de uma recordação mais afetiva, mais sentimental e, sendo assim, um momento de maior acolhida dessa finitude e trabalhando melhor a nossa vida. Sintonia da Tarde, com Moreira Lopes. No entrevistado do dia, hoje estamos conversando com o padre Rafael Henrique, vigário da paróquia de São Lourenço, estudante de psicologia. Nosso tema, Dia de Finados, porque as perdas causam tanta instabilidade emocional. Padre Rafael, o luto pode afetar a saúde das pessoas e se manifestar como sofrimento emocional físico. Tristeza, choque, estresse, ansiedade, culpa, raiva, medo. É tudo no contexto, não é? Exatamente. Esses aí são os 7 sintomas emocionais do luto. E estes sintomas emocionais, eles tomam as pessoas de maneira física, sintomática, porque, como dito, cada pessoa, é claro, isso não é algo definitivo, todas as pessoas terão 7 sintomas, não. Alguns podem ter mais ou menos destes sentimentos. É claro que este choque inicial da perca de alguém e não aceitação dessa finitude humana causa esses sentimentos e essas reações, sintomas inclusive, Moreira, sintomas físicos, como sudorese, tremedeira, falta de ar, angústia, ansiedade. Tudo isso faz parte de um primeiro momento de não aceitação e é um choque emocional. Então, o emocional vai ser trabalhado aos poucos. Um dos pontos aí é o estresse. Muitas pessoas não entendem, as pessoas que vivem o luto, o outro que está no luto, porque está estressado. Ora, passou por um grande choque, que é a perca de um ente querido, de um amigo, de alguém muito conhecido. Todo o questionamento, tudo aquilo que envolve a pessoa lembrar deste momento muito importante, deste momento até mesmo pontual da sua vida, causa um certo estresse. A pessoa fica um pouco nervosa e tem reações até mesmo agressivas. Depois ela pode se recolher num medo, quer dizer, fulano, meu amigo ou um parente meu morreu, eu posso morrer também. Então, muitos são os questionamentos e os sentimentos. E os sintomas, eles fazem parte de modo natural a se desenvolver e a ser trabalhado. O que dificilmente pode acontecer, mas que também acontece, é que esses sintomas permaneçam. E aí nós seremos encaminhados a uma ajuda profissional. O luto, ele não é eterno. Ele tem princípio, ele tem meio e ele precisa ter um fim. Uma fase muito importante que acreditamos talvez seja a fase da aceitação, não é? Exatamente. A fase da aceitação é aquele momento em que nós primeiros passamos, né, pelo estágio da negação, da raiva, da barganha, da depressão e, por fim, a aceitação. Até nós chegarmos a essa fase de aceitação, nós temos que trabalhar este nosso emocional. Quer dizer, a morte é algo em que todos nós iremos um dia experimentar. Seja a nossa morte ou seja a morte de alguém muito próximo de nós. Quando nós começarmos a trabalhar com a finitude do tempo, entendermos que nada neste mundo é para sempre, inclusive a nossa existência, nós iremos trabalhar essa aceitação com maior facilidade. E a aceitação
não é simplesmente dizer está tudo ok, está tudo certo. Não é isto. A aceitação é morreu, passou deste mundo, passou nesta vida e viveu muito bem. Tão bem que deixou memórias positivas, que deixou ensinamentos positivos. Então, a aceitação é dizer, valeu a pena o tempo em que essa pessoa passou comigo. Valeu a pena ter experimentado essa convivência. Então, a aceitação não é dizer, tá tudo ok, morreu, acabou. Não, nós não somos insensíveis a esse ponto. Nós vivemos a saudade, que pode se prolongar, mas a aceitação é o luto que se acaba. É dizer, essa pessoa deixou um ponto, deixou um ensinamento, deixou algo positivo na minha vida. Padre Rafael, diante dessa realidade aí, no luto, em qualquer momento de perda, seja de um ente querido, um casamento que não deu certo, ou outras situações, é necessário, vai chegar um ponto que quando há essa persistência, procurar ajuda profissional, não é? Exatamente. Quando nós chegarmos a um ponto e aí é muito necessário o autoconhecimento. Quando nós chegarmos a um ponto insuportável, e é exatamente o momento em que nós paramos nas 2 ou 3 primeiras etapas do luto, que vai ser a negação, a raiva, a barganha e a depressão, se nós não superarmos este momento, nós seremos aconselhados a uma ajuda profissional. Gente, é muito importante que nós tenhamos este autoconhecimento da nossa limitação. Tem coisas que nós não conseguimos superar sozinhos. Tem coisas que profissionais estarão dispostos para ouvir, para aconselhar. Os profissionais da psicologia, alguns casos mais complicados, exige sim um profissional da psiquiatria para que nós possamos superar este momento. Eu disse e retomo aqui aquela conversa inicial. Nós muitas vezes vemos aí, é claro, uma demonstração de carinho, as pessoas postarem nas redes sociais luto eterno. O luto eterno ele não pode existir. Nós temos que ter essa superação. Por isso, em determinadas situações, se o luto se prolonga por muito e muito tempo e a tristeza se faz presente, uma constante na sua vida, isso não é comum. Nós vivemos uma alteração, vivemos momentos de alegria, vivemos momentos de tristeza. A felicidade e a tristeza faz parte. Agora, uma contínua tristeza, isso não é comum. Então, se você se sente muito triste e não consegue superar sozinho uma dor, procure um profissional. Não tenha vergonha de reconhecer este limite que é humano. É necessário ter uma ajuda profissional para que assim possa superar essa situação de dor, essa situação de separação. O luto não é eterno, não pode ser eterno. Padre Rafael, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço Moreira, a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Espero poder retornar mais vezes para tratarmos temas tão importantes, né? E aqui é um tema social, é um tema muito mais profundo, um tema também religioso. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui. Agradeço a todos que nos acompanham neste momento. Muito bem, assim hoje nós conversamos com o Padre Rafael Henrique, vigário da paróquia de São Lourenço e estudante de Psicologia e Desenvolvimento Social. E o nosso tema, Dia de Finados. Por que as perdas causam tanta instabilidade emocional? Para você, ouvinte da Mãe Uaçu, boa tarde. Para você, internauta, boa tarde. Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia.